Você sabia que seu filho escolheu você antes de sua reencarnação para ser seu pai e sua mãe, e que vocês aceitaram se desenvolver juntos nesta vida? Olá, seja bem-vindo hoje ao canal Sintonia Espiritual. Vamos investigar como essa decisão é tomada. Essa decisão é cuidadosamente planejada e não é resultado de mero acaso. Antes de abordarmos como os filhos escolhem os pais, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, sejam físicas ou mentais, que deixem seus nomes nos comentários. Nós os incluiremos em nossa corrente de orações, que acontece toda quinta-feira em nosso Centro André Luiz. Nosso objetivo é enviar boas vibrações e apoio. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. É assim que você nos mostra que nosso conteúdo é útil para você. Vamos esclarecer este tema, para que todos compreendam melhor. Antes de tudo, precisamos falar de 3 assuntos essenciais: nossa família espiritual, o planejamento reencarnatório e a reencarnação, pois todos se relacionam com o tema do vídeo de hoje. Vamos lá. O que é essa família espiritual? Você tem sua família aqui na Terra, mas a família terrena não é formada apenas por laços biológicos. Ela também inclui vínculos espirituais, já que membros de uma família terrena muitas vezes compartilham laços profundos e relacionamentos que já existiam nesta vida. Muitos são membros de uma mesma família espiritual. Essa família espiritual é composta por um grupo de espíritos ligados por afinidades, vínculos emocionais e objetivos em comum, frequentemente forjados ao longo de várias reencarnações. Esses espíritos podem renascer juntos, assumindo papéis diferentes dentro de uma mesma família, como pais e filhos. Os laços que unem esses membros baseiam-se em afinidades intelectuais, emocionais e morais, sendo fortalecidos por sentimentos de amor, respeito e dedicação. Os membros de nossa família terrena pertencem, na verdade, a uma família espiritual muito mais ampla do que podemos enxergar aqui na Terra. E essa ligação faz com que renasçam em um mesmo período, na mesma família. Eles já se conhecem de existências anteriores, o que reforça os laços que compartilham. É nesse contexto que entra o planejamento reencarnatório, processo no qual o espírito, antes de retornar à vida física, define as experiências que vivenciará na próxima encarnação. Em conjunto com mentores espirituais, avalia suas necessidades de evolução e estabelece planos para o período terreno que se aproxima, incluindo o ambiente de nascimento, as circunstâncias sociais, os desafios e as oportunidades que favorecerão seu desenvolvimento, bem como a família que o receberá. Quando pensamos no espírito que conhecemos como criança, podemos compreender melhor a questão de como os filhos escolhem seus pais e de que forma os pais acolhem essas novas vidas. O planejamento reencarnatório considera diversos elementos, como as provas e lições destinadas a estimular o progresso espiritual, o cultivo de certas virtudes e a superação de pendências de outras vidas. Elementos como saúde, características físicas e contexto socioeconômico também são incluídos. Todos esses detalhes são ajustados para que o espírito possa satisfazer suas necessidades de desenvolvimento. Apesar dessa programação, não há um determinismo absoluto no atual plano de vida, pois o livre-arbítrio possibilita que decisões e ações individuais alterem ou adaptem o que foi inicialmente planejado. Assim, os detalhes vão se acomodando no decorrer da encarnação. Encerrado esse planejamento, o espírito então renasce, iniciando mais uma etapa de aperfeiçoamento e crescimento. Mas o que é reencarnação? Para quem ainda não está familiarizado, trata-se do processo em que o espírito, depois da morte física e de um período na dimensão espiritual, retorna a uma nova vida na Terra em outro corpo. Nesse ciclo, o espírito vivencia diversas encarnações e acumula experiências em diferentes corpos. Cada reencarnação, embora seja física, oferece oportunidades de crescimento moral, intelectual e espiritual, possibilitando aprendizado, superação de desafios e evolução ao longo do tempo. É um fenômeno natural e justo, refletindo a justiça divina para todos,
pois os filhos têm a chance de progredir, reparar enganos do passado, assimilar ensinamentos valiosos e aperfeiçoar virtudes em várias existências. Vale ressaltar que a reencarnação não se resume a nascer e morrer, mas representa um processo contínuo de aprimoramento do espírito, voltado para a perfeição moral e a aproximação gradativa de Deus. Nesse contexto, ao considerar a família espiritual, o planejamento reencarnatório e a própria reencarnação, observamos o papel fundamental da escolha dos pais. O espírito opta por seus genitores e eles o acolhem como filho, pois essa seleção compõe a base do princípio reencarnatório e do desenvolvimento moral e espiritual. Tudo se conecta. A escolha dos pais sofre influência das afinidades espirituais, das necessidades educativas e do estágio de evolução do próprio espírito. Os vínculos familiares não acontecem ao acaso, mas emergem de um cuidadoso planejamento espiritual que visa ao crescimento e ao avanço desse ser. Além disso, a convivência entre pais e filhos pode envolver ajustes de débitos morais ou situações que propiciem aprendizado e amadurecimento mútuo. Há também diversas outras variáveis que influenciam essa escolha dos pais, motivadas por razões diferentes, como a necessidade de lidar com determinadas influências, adquirir certas virtudes, superar adversidades e contribuir para o desenvolvimento moral e espiritual dos pais. É compreensível que algumas pessoas questionem a existência de conflitos e até violência entre pais e filhos. Mas é preciso considerar que, muitas vezes, esses conflitos surgem porque os espíritos de uma mesma família espiritual se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento, e a convivência é uma oportunidade de crescimento mútuo por meio de apoio, aprendizado e evolução moral e espiritual. Naturalmente, essas diferenças podem gerar conflitos. Em casos em que espíritos que foram adversários em vidas passadas renascem na mesma família terrena, isso se torna uma oportunidade de superarem antigos desafios. Contudo, nem sempre o que foi planejado na esfera espiritual ocorre exatamente conforme o previsto. Temos plena consciência da necessidade de estarmos juntos na Terra, mas é fundamental destacar a importância do livre-arbítrio, que exerce papel decisivo nesse processo. As escolhas feitas pelos espíritos antes da reencarnação não são definitivas, como já mencionei. Neste vídeo, o livre-arbítrio tem o poder de alterar a direção dos acontecimentos ao longo da vida. É importante lembrar que os laços afetivos e a convivência harmoniosa entre os espíritos, tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra, são extremamente valiosos, pois as relações familiares desempenham um papel importante no processo de desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. O vídeo explica como os pais aceitam seus filhos, mas é essencial entender que, na maioria dos casos, são os laços de amor e afinidade que reúnem os espíritos na mesma família terrena. E esses laços permanecem mesmo após a morte dos membros da família terrena. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o final. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal, caso tenham se esquecido. Deixem um like neste vídeo e um grande abraço a todos. E assim seja.